Me fala aí, quanto que você está cobrando para ser meu amigo, para ser minha amiga? Gente, olha, hoje eu me deparei com uma notícia na qual eu chamei de prostituição da amizade. Porque não é possível que de fato a gente tenha chegado a esse nível no mundo que nós estamos vivendo. Eu não sei nem por que eu me surpreendo, né? Tanta coisa acontecendo que todo dia a gente se surpreende um pouco mais, que tem hora que eu paro e penso, eu vou parar de me surpreender. Não, mas aí vem uma coisa que me surpreende mais ainda. Recebi uma notícia falando que agora tem uma nova profissão, personal friends. Você já ouviu falar sobre isso? Amigos personais, ou personais amigos, se você preferir. Que loucura. E aí eu fui dar uma pesquisada sobre isso, eu já vou te explicar, calma. Eu fui pesquisar e vi que desde 2018 essa profissão, essa função, que não é regulamentada, é óbvio, né? Ela existe. É assim, você paga alguém para ser seu amigo, para ser sua amiga. É um Tinder de amizade. E inclusive pode virar um Tinder de relacionamento mesmo, porque dentro desses aplicativos você pode especificar se essa amizade ela pode se tornar colorida ou não, se você quer de fato uma amizade que pare na amizade ou que se abra outras possibilidades. Tem ali uma cartela imensa, então, nesses aplicativos. Não baixei nenhum, não verifiquei nenhum aplicativo, mas eu tô falando que eu li na notícia e naquilo que eu pesquisei, que foi o que me surpreendeu, né? Desde 2018 existe isso, agora tá ganhando muita força, e eu fico pensando, meu Deus, banalizaram a amizade. E eu fico pensando no que Aristóteles ele falaria sobre essa situação, porque o cara, há milênios atrás, já falava da amizade e dizia que existem 3 tipos de relacionamentos de amizade. O primeiro, que seria o nível mais frágil e mais baixo de todos, é a relação de amizade, que ele não dizia que era amizade verdadeira, mas uma relação no qual as pessoas se aproximam por meio da sensação de prazer. Porque se sentem bem umas com as outras. Então você se torna meu amigo, minha amiga, porque você me faz bem, porque eu sinto prazer na sua presença. A partir do momento em que você deixa de me causar algum tipo de boa satisfação e de me dar prazer, eu te descarto, porque já não sinto mais prazer. Porque agora você me incomoda, porque já me desgastou. Aquele prazer inicial, ele tá ficando chato, ele tá virando tédio, e eu já não suporto mais a sua presença, a nossa amizade precisa acabar aqui. O segundo nível de amizade, que justifica duas pessoas se aproximarem, é aquilo que Aristóteles chamava de utilidade. Então, eu vou ser seu amigo porque você é útil para mim. Porque você me empresta dinheiro, porque você compra o que eu preciso, porque você me escuta e me acolhe, porque você sempre está disponível para mim, porque você me responde sempre na hora que eu mando mensagem, você larga tudo que estiver fazendo para atender as minhas demandas, você nunca pensa em me dizer não, você inclusive nunca me diz não, você é totalmente aquele meu sonho de utilidade. Uma pessoa que está 100% disponível a todo momento para me servir. O primeiro não que você me der, eu acho que a nossa amizade ela precisa também acabar por aqui. A primeira vez que você demorar muito para me responder, quando eu estiver precisando de um colo e desabafar, não importa se você estava fazendo alguma coisa também séria ou atendendo alguma demanda que não pudesse esperar, e eu entrei no meio e você teve que continuar aquela demanda e não pôde falar comigo na hora que eu queria, não importa. O que importa é que você seja útil, que você tenha alguma utilidade prática para mim na minha vida. Quando você não tiver mais isso, também te descarto. E aí vem o nível mais alto de relação, da justificativa de duas pessoas se unirem em amizade para Aristóteles, que é a virtude do bem. Fazer o bem para outra pessoa por fazer. Por ela, pelo que ela é, e não pelo que ela pode me devolver, porque ela pode me dar, como ela pode responder aquilo que eu faço, aquilo que eu entrego. Esse é o que o Aristóteles iria dizer, e disse, na verdade, mas ele iria dizer vendo essa situação, esse não é o valor de uma amizade. O valor do dinheiro, o valor de se alugar um personal friend, um valor monetário, útil, prazeroso, para se ter alguém
consigo, isso não sustenta amizade. Isso deveria ser um pecado, uma aberração chamar de friend, de amigo, de amiga. Não justifica. Não há virtude nessa relação e as pessoas cada vez mais elas estão perdendo a capacidade de serem virtuosas ou de construir algum tipo de virtude. E aqui não é de forma alguma um discurso moralista no sentido de virtude religioso ou para dizer que nós somos, ou você, né, porque eu estou falando aqui para a terceira pessoa, eu não estou dizendo que você não é uma pessoa que não consegue cultivar virtudes, eu estou falando no geral. E muitas vezes, falo por mim, muitas vezes eu me pego nessa dificuldade de entender e de fazer o bem pelo outro por fazer. Aquilo que Jesus Cristo dizia e chamava de caridade. Então isso já estava presente em Aristóteles, depois isso passou por Cristo, quando ele fala do amor caritas, depois de ágape, do entregar-se, do fazer pelo bem, pelo amor. E você vê anos e anos de construção da humanidade sendo desconstruída por um outro caminho, por um outro viés, que deixa para trás mais valores. E por que eu estou falando mais valores? Porque em vários livros do Viktor Frankl, o fundador da logoterapia, ele fala que nós estamos em um estado de vazio existencial, de tédio, e justamente perdendo todo o sentido da nossa vida, porque cada vez mais as tradições que sustentavam os nossos valores, elas vão sendo deixadas para trás, elas vão sendo perdidas. 2 exemplos que ele dá. Primeiro, as tradições religiosas. Ora, se você parar para pensar, foi por causa das tradições religiosas que as famílias sentavam à mesa nos domingos, porque ela se reunia para ir num culto, para ir na igreja, para fazer algum ritual religioso. Isso foi perdido. Mas antes dessa tradição religiosa, um outro movimento natural do ser humano também foi perdido, segundo Frankl, que foram os instintos. Então veja, em algum momento da história, o ser humano ele fazia o que queria, como queria, ele vivia de forma animalesca, porque ele era, ou melhor, nós continuamos sendo animais, inclusive esse fato de personal friend justifica que nós ainda somos animais e por vezes irracionais, mas o Frankl ele vai dizer que quando não havia uma cultura bem construída, que não pedia algum tipo de movimento social, não havia essa consciência de cultura social, então o ser humano ele havia as maneiras de agir de forma mais despreocupada, sem limites. E é dessa forma ele fala que depois, quando vai se construindo sociedade, vai se formando cultura, esses instintos eles vão sendo perdidos e o ser humano ele precisa agora se enquadrar em formas de agir, em formas de falar. Vem as etiquetas, vem os limites de respeito, de aprendizagem, de educação, o próprio conceito e o comportamento de educação, ele entra abandonando esses instintos, dizendo para o ser humano, olha, você não pode mais fazer o que quer como quer, porque agora você tem um coleguinha que é igual a você e você precisa entender que o teu limite ele acaba justamente ali quando começa o do coleguinha. Então, nesse cenário, o Frankl vai dizer, olha, primeiro os instintos ficam para trás, depois as tradições religiosas, e agora a gente se perde. Por quê? Porque nós não temos algo que nos guie. Os instintos nos direcionavam pelos nossos impulsos, pelos nossos desejos, diziam o que a gente deveria buscar. Então, eu tenho fome e eu vou matar e eu vou fazer qualquer coisa para saciar esse meu instinto da fome. Depois, domingo, 8 horas da manhã, nós acordamos enquanto família, nos arrumamos para ir na igreja, para ir em algum lugar, fazer algo e depois voltamos para casa, todos juntos, preparando o almoço, depois sentamos à mesa, comemos, conversamos. Olha, a vida era regrada no sentido de que havia uma agenda a ser cumprida por todos. Cada um tinha o seu papel, a sua função. Não estou discutindo, repito mais uma vez aqui a questão da moralidade, nem o Frankl discutir isso. Não há sentido de moralidade, é certo, é errado, é bom, é ruim. Não, somente uma descrição do que era e de como acontecia e o que está acontecendo agora. Tudo isso foi perdido. Não temos algo que nos direcione e por isso precisamos criar esses valores de forma que esses valores nos ajude a viver e a cultivar virtudes.
E a amizade é uma virtude. Eu não perdi a linha de raciocínio do vídeo. Se você está me acompanhando até agora desde o início, entenda. Cultivar uma amizade com alguém demanda trabalho, sacrifício, uma aposta de confiança, uma aposta de que você está totalmente vulnerável à traição desse seu amigo, dessa sua amiga. E isso é como também no relacionamento amoroso, romântico. Serve igualmente para a amizade. É entregar a vulnerabilidade para alguém que você encontra nela um sentido de ser amigo e de ser amiga, sem que ela te pague, sem que ela te cobre, sem que ela te dê prazer, ou seja útil, praticamente, no sentido prático, para você e para sua vida, mas porque ela é. Simplesmente isso. Porque ela é. Mas ela é o que, Lucas? Porque ela é pessoa. Porque ela é alguém que entrou na sua vida e você escolheu livremente colocar sobre ela um valor que pode ser cultivado e que você pode chamar de amizade, porque você dá para ela a sua amizade. Você a chama de amiga, de amigo, porque nasce de você a experiência de amizade valorada, ou seja, colocada sobre o valor daquela pessoa, enquanto ser humano. Eu espero que essas reflexões elas possam te ajudar a pensar sobre o papel da amizade na sua vida e te dizer que a sua amizade ela não pode valer no sentido quantitativo. A sua amizade ela não pode ser paga. O seu papel de amigo e de amiga não pode ser vendida, negociada, alugada por um momento de prazer, por algumas ações de utilidades. Isso tudo faz parte do prazer. Não estou dizendo, por favor, não estou dizendo que é para você concordar ou dizer, ah, beleza, a pessoa me faz mal, é uma relação tóxica e isso é uma amizade. Não, não é isso, não é isso. A amizade, ela inclui o prazer, ela inclui o bem-estar no sentido de sentir-se bem, ela inclui a utilidade, alguém fazer algo para você, com você, te ajudar. Mas a amizade, ela é mais do que isso. Genuinamente, a partir do valor de ser amigo e de ser amiga, a amizade precisa ser mais do que isso. Se parar no prazer, se parar na utilidade, não. Aí você está prostituindo algo que possui um valor muito maior do que pode ser vendido, do que pode ser quantificado, alugado, emprestado. Não. Ou se entrega livremente, por escolha e com responsabilidade, ou então, por favor, não chame essa relação de amizade. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você tiver com alguém na cabeça, algum amigo, alguma amiga, manda esse vídeo para ele, para ela, e junto manda uma mensagem falando, olha, nossa relação não pode ser prostituída, nossa amizade não pode ser prostituída. Eu não tenho preço, você não tem preço. Nós possuímos valor e valores que cultivamos juntos, que nos faz crescer juntos. E aí, tomara que essa pessoa também goste desse vídeo, siga e se inscreva aqui no meu canal, curta esse vídeo, isso vai me ajudar no engajamento e alcançar outras pessoas que precisam ter uma visão mais clara e verdadeira, valorosa da amizade. É tudo que eu desejo para você e para os seus amigos. E claro, que a nossa vida, as nossas relações, elas sejam hoje e sempre cheia de sentido. Até o próximo vídeo.